Escuta, amigo. Bem, estou escutando bem. Aquela novelinha sempre de entrar, né? Sempre. Mexer com essas tecnologias aí, pessoal da terceira idade, não é muito. Fala, meu Ah, amigo, mas, tudo mas, bem? são, mas são 8 e 2, 2 minutos está dentro do prazo. Não, tá tranquilo. O objetivo é mais gravar o podcast, né? A live é mais para quem quiser assistir ao vivo aí, se a gente fizer alguma besteira, tá vendo ao vivo. Tá ótimo. Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Tranquilo? Tranquilo, Sérgio. Então, é isso aqui, né? Eu sempre faço essa introdução, que eu comecei a gravar esses podcasts para deixar gravado lá, para deixar lá no Spotify, né? Porque eu sou um consumidor de podcast, eu acho uma mídia legal. Eu também Então, gosto. então eu tenho gravado aqui e depois eu só jogo lá para o Spotify, né? Não Aham. faço uma produção toda, eu simplesmente pego o arquivo ali e coloco lá, não tem introdução, não tem musiquinha, né? Tudo raiz. Até o Pô, microfone aqui é microfone é raiz. Tudo raiz. tá ótimo. Tranquilo? Melhor assim, melhor assim. E então vamos lá, desculpe o rolo ontem, né? O velho aqui ontem marcou hoje, daí anunciei ontem Cara, e você sabe viajei. que eu tava na clínica e aí ia começar os procedimentos à noite e minha última paciente, uma ex-aluna, foi levar o filho para eu atender e aí ela chegou assim e falou: Bom, a gente tem que terminar rápido, porque hoje tem lá o podcast. Aí eu falei, o quê? Ela falou, Bateu o não, tem... desespero. eu falei lá na PM, um monte de amigos vão assistir. Eu falei, o quê? E na hora, claro que eu pensei que o erro fosse meu, porque seria bem natural eu ter trocado a data. Aí Não, eu olhei é bem meu rapidamente lá e estilo. falei assim, não, graças a Deus não fui eu dessa vez. Não, foi bem meu estilo, tranquilo. Mas deu tudo certo. Ótimo. Então, vai dar tudo certo. Então vamos lá, Ricardo. O objetivo aqui é eu convido professores famosos, né, professores amigos, etc. Eu sempre começo a pessoa só dar uma apresentada. Eu sei que quem está aqui, a minha área, todo mundo te conhece, mas pô, da onde você começou com a odontologia? Quem que é o Ricardo? Quem que é esse famoso professor hoje em dia aí? Faz uma breve apresentação aí para gente. Então, eu entrei na odontologia meio que desavisado, né? Na verdade, eu não tinha, eu até hoje brinco que eu não tenho, que eu descobri minha vocação depois, que a minha vocação era um pouco investigar, entrar na área de inovação e pesquisa. Essa era a minha verdadeira vocação. É o Eu que você está poderia ter, fazendo agora? exatamente. Mas eu poderia ter feito isso, eu acho que na medicina, em várias áreas. De verdade, eu nunca tive uma vocação, e a odontologia para mim também não é hereditária. Eu não tenho nenhum Não tem dentista na família. família. Eu acho Aham. que a odontologia para mim era, na época, uma possibilidade de ter uma profissão liberal que era bem remunerada naquela época. A gente iniciou na odontologia numa fase completamente diferente Diferente, e, né? e eu escolhi a profissão numa época ainda mais diferente, né? Isso já mudou desde que eu me formei e vem mudando progressivamente e infelizmente que as mudanças que a gente vê não são, no meu entender, as melhores. Mas foi isso. E eu acabei entrando para o FRJ, onde eu fiz minha graduação, terminei em 1992 a graduação lá na UFRJ. E Lá no na fundão? época, no fundão, Isso. no fundão. Então, e na época, eu saí da UFRJ querendo fazer ortodontia. Era uma ideia minha, eu queria fazer ortodontia. E, na verdade, a ortodontia já me interessava muito naquela época, porque eu tinha interesse mais na parte de ortopedia dento-facial. A possibilidade de mudar a face em crescimento, de alterar o padrão dos indivíduos, das crianças, de tirá-los de cirurgia ortognática, pensamento da Aham. época. Isso me encantava. E aí eu fui fazer um curso de oclusão, de ortopedia funcional dos maxilares, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí eu entendi que não era exatamente esse o caminho, porque já naquela época me faltava um pouco de evidência naquilo que era passado. Acabei indo fazer especialização em ortodontia em Campinas, e aí foi muito interessante porque
foi a especialização em ortodontia que me levou para a área de DTM, porque na época em que eu fiz ortodontia, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, a ortodontia aqui no país vivia um momento muito peculiar, porque existia um grupo que crescia muito, muito forte, que achava que a ortodontia era uma reabilitação oral com dentes naturais, então deveria seguir os mesmos princípios gnatológicos da prótese, da reabilitação oral. Então, na verdade, eu fui educado, e essa foi minha formação ortodôntica, eu fui educado a usar placa estabilizadora em todos os pacientes adultos, independentes de sintomas de disfunção temporomandibular, para desprogramar os pacientes, vamos chamar assim, montar todos os meus casos ortodônticos em articuladores semiajustáveis, depois de uso da placa, né, para montar os casos em relação cêntrica, e se as discrepâncias entre a máxima intercuspidação e a posição montada de relação cêntrica no articulador fossem maiores do que 2 milímetros num CPI, Condylar Position Indicator, né, que é um dispositivo que se acoplava no articulador panadente, ou SAM na época que a gente usava, a gente convertia a teleradiografia para RC, para fazer o diagnóstico cefalométrico em RC, porque isso era garantia não só de estabilidade, mas de saúde para os pacientes. E aí, esse conceito, na época, tinha um módulo que era dado na minha especialização pelo Antônio Sérgio Guimarães, e a gente conversando aí sim, sobre DTM, placa estabilizadora, e buscando a literatura, eu comecei a ver uma certa desconexão entre o mundo da dor orofacial e disfunção temporomandibular, de quem era especificamente dessa área lá fora, de quem pesquisava e trabalhava nessa área, e o mundo do reabilitador, do ortodontista, que incorporava um pouco esses conceitos, mas eu não encontrava substância nas evidências para isso. Eu acabei indo fazer um mestrado num hospital em São Paulo, chamado Heliópolis, que aceitava dentistas para trabalhar na área de dor crônica, e aí comecei a trabalhar com Isso que ano? dor crônica. Que ano que foi isso? Eu terminei o mestrado em 2004. Não estava nem perto de se criar a especialidade, a Não, na verdade sociedade. estava no início, né? Quando eu terminei, como a tese foi defendida na área, nessa área, né? Eu usei a versão para a língua portuguesa do RDC, e aí nessa época eu fiz contato com o Samuel Dworkin. E aí, nesse contato que foi feito, eu trabalhei basicamente com eixo 2, avaliação psicossocial de pacientes com dor crônica maligna, né, por câncer de cabeça e pescoço e por disfunção temporomandibular, mostrando diferenças no impacto psicossocial desses dois tipos de dor crônica, maligna e não maligna, e como ele era, né, para mim, o ícone da avaliação biopsicossocial, né, ele que desenvolveu com a Linda Lerech o RDC. Eu fiz contato com ele e foi uma época interessante, porque depois disso ele veio 3 vezes ao Brasil, aqui na Faculdade de Medicina, que eu comecei a trabalhar exatamente em 2004, fazem 20 anos que eu comecei a trabalhar na Faculdade de Medicina, e a gente teve uma colaboração, não do ponto de vista científico, de publicar juntos, publicou só um artigo juntos, mas um intercâmbio bem interessante. E aí eu entendi, né, a partir daí, que aí realmente eu entrei na área da especialidade mesmo, né, acabei indo fazer doutorado em clínica médica no FRJ, voltei para casa, no programa de clínica médica lá, que é um programa nota 7 da CAPES, dentro da área de neurologia, fui estudar, né, a parte neurológica da dor, além de cefaleias, a sensibilização central, e toda a parte que basicamente moldou um pouco a especialidade, né? De uma certa forma, eu acho que isso teve uma influência muito positiva, salutar e definitiva do Conte, de trazer essa visão não mecanicista, né? Mas uma visão de dor crônica para dentro da especialidade.
E eu aprofundei muito nessa área, mas num determinado momento eu entendi também, e aí eu acho que é a volta, né, fechando o círculo, que justamente por ter a especialidade entendido que essa visão mais neurológica da dor, né, primária, da dor crônica, era o modelo principal, e é realmente o modelo principal da maioria das DTMs, principalmente as musculares, existiam DTMs intraarticulares, degenerativas, que poderiam seguir o seu curso até de maneira assintomática e que estavam mais na linha ortopédica, reumatológica, menos neste contexto neurológico. E aí, há 10 anos atrás, comecei a trabalhar com um francês chamado Radovan Bohorevic, da área de medicina regenerativa. Foi aí E que você entrou para a ATM propriamente dita, né? Era uma outra pergunta que eu aí é tinha que eu aqui. fiz a minha transição para a articulação temporomandibular, Entendi. que Uhum. basicamente é É meu a tua objeto de área estudo nos de últimos estudo 10 hoje. anos. Aham, entendi. Então, e você continua com a ortodontia? Não, Consultório? Não? não. Assim, eu ainda faço aquilo que eu me propus a fazer, que é a ortopedia dentofacial, e eu acho que aí tem uma conexão muito importante, que também ficou um pouco negligenciada ao longo do tempo, e que é um pouco o inverso da história. Isso, claro, tudo que eu estou falando na minha opinião, né? Pelo menos na minha opinião, baseada nas evidências Claro. que eu acredito, mas é minha opinião. A gente, como eu falei, eu aprendi que se você devia tratar o paciente nessa posição articular para prevenir, né, quer dizer, você devia tratar a oclusão para prevenir problemas articulares. Hoje eu tenho uma visão, pelo menos na infância e na adolescência, bem clara de que Ao problemas contrário. articulares Aham, precoces eles aham. podem afetar o padrão de crescimento mandibular e aí Uhum. sim gerar o desenvolvimento de diferentes padrões de maloclusão, Aham. principalmente assimétricos, classe 2, verticais. E então, essa área de interseção, né, que é de reconhecer padrões esqueléticos ainda em desenvolvimento que podem estar relacionados com DTMs intraarticulares, é algo que eu gosto muito. Então, Aham. essa é uma prática que dentro da ortodontia e ortopedia eu ainda faço. A É. ortodontia de pacientes adultos, ela mudou muito, né, nos últimos anos, Recentemente. com os alinhadores. Aham. Aham. Eu não vou, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho Aham, que é com uma certeza. ferramenta Aham. como qualquer outra, Ainda que está a gente tem que se numa adaptar. fase de adaptação ainda, né? Tem Mas exageros, como tem tudo. toda nova ferramenta, mas É. você não pode ir Não, contra a demanda do de maneira mercado nenhuma, não tem e como. o mercado demanda por isso hoje. Não tem Mas quem como. fica mais nessa área hoje é a Letícia, minha esposa. Aham. Basicamente, eu venho passando minha prática de ortodontia ao longo dos anos para ela, Legal. porque não dá mais tempo, né? Não dá. Você acaba É. ficando Você muito você tá nichado dentro focado da nisso, parte da né? DM. Exatamente. Exatamente. Então, Ricardo, bom, você sabe que eu sou protesista, né? Sou da área da reabilitação oral. A minha transição foi muito mais demorada do que a tua, né? Eu fiz muito ajuste oclusal para tratar DTM. Eu sou da época da fase um, fase 2, Aham. certo? E eu vejo isso na prótese como talvez um problema ainda maior, assim, né? Vejo nichos de ortodontia também, né? Então, tudo isso que você falou, que é uma realidade científica hoje, mas a gente vê ainda o protesista ainda com aquela ideia, né, do eixo terminal único, imutável, né? Eu queria conversar um pouquinho a respeito disso, né? Você na tua introdução falou super bem disso, né? Que você aprendeu assim, né? Porque era a ciência da época, né? Você imagina como é que começou a oclusão? A oclusão começou daquele jeito. Então todo mundo acreditava que a nosso côndilo, nossa cavidade ganoide era igual, idêntico ao que a gente vê no articulador, certo? E Uhum. essa ideia que ainda hoje muitas vezes é passado, né? Então acho que a gente está numa fase de transição que a gente tem que tentar fazer chegar a essa ideia lá no protesista, lá no ortodontista, né? Porque é claro que o nível que você fala, os congressos que você frequenta, já é um público diferente, mas a base ainda da odontologia brasileira ainda tem muito dogma. Você concorda comigo? Muita informação ainda do passado nessa área. Eu concordo, Garanhane, e eu acho também que a gente tem que olhar sempre com muita cautela para todas essas questões.
Esses dias eu estava preparando uma aula para um congresso, até aí em Florianópolis, e eu estava revendo a questão da evolução da etiologia, né, do risco de desenvolvimento de DTM, desde Costen, né, que entendeu que a perda de dentes posteriores poderia causar uma perda de dimensão vertical, e aí acabou caindo no colo do protesista o tratamento das DTMs, porque quem recupera a dimensão vertical é quem recoloca os dentes que foram perdidos. E aí depois, como os conceitos de oclusão vinham sendo desenvolvidos, não bastava apenas recuperar a dimensão vertical, segundo Costen era o principal fator de risco, mas era necessário recuperar seguindo todos os preceitos gnatológicos, né? E aí eu me deparei com um artigo recém-publicado que fala da alteração da posição condilar quando a gente tem um molar ectópico. Então, quando a gente tem um molar ectópico, a perda de um primeiro molar, muito precocemente, você acaba, e tem um segundo molar que erupciona inclinado, você acaba alterando um pouco o espaço articular. O que acontece é o seguinte, o que acontece, quer participar? Ele quer participar. então assim, na verdade, quando a gente sabe que algumas alterações, por exemplo, esse caso que eu citei, mordida cruzada posterior, fases de alguma forma, muito precocemente, alterar o espaço articular. Mas a questão é que o côndilo tem uma capacidade adaptativa muito grande. Então, a busca do côndilo ao longo do tempo, né, principalmente durante o crescimento e desenvolvimento, é de recuperar o espaço articular. Então, de uma maneira geral, o que vai acontecendo é que ele vai se remodelando, né, a mordida cruzada posterior unilateral funcional. O côndilo do lado para o qual a mordida cruzou, ele se remodela anteromedialmente para recuperar o espaço articular posterolateral que a mordida cruzada acabou gerando. Então, assim, a gente às vezes pensa, né, que o côndilo na cavidade glenoide do ser humano, ele é de metal, né? Ele não tem... Exatamente, ele é perfeitinho. E que ele não tem essa capacidade de mudar a sua forma para se adaptar às demandas. Né? O côndilo ele muda de forma para se adaptar a essas demandas e ele recupera o espaço articular. Então, eu acho que assim, tem alguns, na minha opinião, tem alguns pontos que devem ser observados. Né? Você usar qualquer tipo de registro para achar uma posição mandibular que seja reprodutível, mas que seja de uma certa forma reprodutível, com o intuito de reabilitação, quando você não tem mais dentes para te guiar, esse é o princípio. Né? Foi assim que as coisas começaram. Extrapolar isso para a saúde e doença é que me parece um equívoco. Isso é um equívoco, com certeza. Então assim, que você busque, de alguma maneira, na ausência completa de dentes ou de muitos dentes, uma posição que para você seja reprodutível, ok. Que você use essa produção. Saiu um artigo agora do Manfredini, janeiro de 2024, falando de aumento da DVO na posição de relação cêntrica e nenhuma alteração na contração voluntária máxima. Ou seja, que você use isso como uma posição de registro, que você use isso para alterar uma dimensão vertical, ok. Perfeito. Agora, que você use isso no intuito de buscar uma posição mais saudável, é que aí você extrapola o conceito. E outra coisa que eu acho importante é separar o côndilo saudável do côndilo com doença degenerativa. Né? Na verdade, quando você pega um côndilo saudável, ele se adaptou ao longo do tempo para manter aquele espaço articular. Só que ali, entre o côndilo e a fossa, tem um disco articular, que em 30% dos indivíduos desloca da posição e vai anterior, anteromedial, anterolateral, e isso altera a disponibilidade de espaço articular. Agora eu pego a minha mão, coloco na mandíbula do paciente e acho que eu tenho o poder mágico, né, de, botando a mão na mandíbula sem ver, conseguir colocar o côndilo centrado, colocar o côndilo centrado na cavidade glenoide. O que vai acontecer? De uma maneira geral, eu não vou criar grandes modificações, porque o meu espaço articular é restrito, mas a mínima modificação que eu crio usando o espaço articular disponível e mais a transferência disso para um instrumento que não é capaz de reproduzir exatamente aquela posição,
vai me gerar, quando eu fecho esse articulador, um contato prematuro. E eu quase tenho a impressão que nesses casos, quando não é iatrogênico, e aí eu não sei se ambos vamos ser cancelados agora, que o contato Vamos. prematuro é uma inversão odontológica. Aham, Eu quase acho isso, porque se você manipula uma mandíbula, estou falando não um contato que possa ser gerado por um procedimento de reabilitação, de estética, aham, seja lá o que for. claro. Mas quando você pega uma mandíbula em MH, onde o côndilo se adaptou e permanece bem posicionado dentro da cavidade glenoide. Você pega a sua mão, empurra essa mandíbula para uma posição que não é fisiológica, que usa Sempre um vai ter um espaço contato. articular disponível, seja ele qual for. E aí você fecha num articulador e encontra um contato, você criou esse contato. Aham. Ele não existia. Ele criou porque você foi lá e Ó, colocou. RCMH aqui, ó. Então, o que acontece, de uma maneira geral, é que se você pegar os estudos de ressonância magnética, que são feitos em indivíduos livres de doença degenerativa, você vê que a posição mais centralizada, com espaço articular melhor distribuído, é MH. Só que na hora que você usa diferentes técnicas de manipulação, você desvia dessa posição de uma maneira não previsível. Aham, Não é possível prever em que sentido você tira o côndilo da cavidade glenoide quando você manipula o paciente, aham, porque isso depende de onde está o espaço articular. Agora, aham. uma outra questão, aí é diferente, é quando você manipula um paciente e encontra uma discrepância grande nesse paciente. O que isso significa para mim? Que ali existe muita disponibilidade de espaço articular. E por que há uma disponibilidade anormal de espaço articular? Normalmente porque o côndilo perdeu volume. E se ele perdeu volume, ele pode estar em doença degenerativa, ou já ter estado em doença degenerativa. E aí você vai encontrar as maiores diferenças, porque um côndilo que perde volume aumenta a disponibilidade de espaço, a Aham. não ser que ele perca tanto a um ponto da mandíbula reposicionar e você tem uma alteração da oclusão, uma mordida aberta. Uhum. E isso vai acontecer em reabsorções condilares progressivas, idiopáticas, aí sim, isso pode acontecer. Então, para mim, hoje, eu acho, se você me pergunta, você deve manipular os pacientes? Acho que sim. Né? Eu manipulo meus pacientes classe 2 verticais e assimétricos, e sempre que eu encontro uma discrepância grande, uma mudança de posição significativa, eu não penso, eu tenho que tratar essa oclusão para prevenir um problema articular. Eu penso, eu tenho que avaliar essa articulação para ver se ela não tem um problema articular que precisa ser tratado antes da Antes da reabilitação. reabilitação. Aham. Porque eu acho que a estabilidade ortopédica precede a estabilidade oclusal. Então, eu não Sim. posso reabilitar um paciente que tem doença degenerativa. E aí, Uhum. para mim, as grandes discrepâncias são um sinal de alerta para possível presença ativa ou mesmo inativa de processos de doença degenerativa. A, a Então, a nossa vantagem como protesista, né, reabilitador protesista, é que a gente tem etapa de temporização, né, etapa de provisórios, que uhum, a gente tem a possibilidade de errar nessa fase. A uhum, gente tem a possibilidade de talvez melhorar essa adaptação do paciente nessa fase de temporização. uhum. Né? Eu acho que é uma vantagem do protesista perante o ortodontista ou o bucomaxilo, que reabilita o Mas, na cara e verdade, tal. o ortodontista, assim, via de regra, ele trabalha dentro dessa margem o tempo inteiro. Né? Na hora que ele bota um elástico classe 2, para tentar chegar na classe 1, parte é compensação dentária, parte é reposicionamento mandibular. A mandíbula é um osso móvel e se você coloca força, ela vai reposicionar. Aham. Eu realmente acho que hoje você, eu estava até relendo um trabalho de tomografia computadorizada que avalia pacientes, não pacientes, né? Não pacientes, exatamente não pacientes, indivíduos assintomáticos sem problemas. Ah, a tomografia computadorizada é realizada em MHRC e os espaços articulares basicamente não mudam. Por quê? Porque você não tem espaço articular disponível quando você não tem uma hipoplasia condilar. Essa é a questão. Aham. Né? Você praticamente não tem isso. E quando você tem um espaço articular disponível, que muda muito a posição manipulada, isso é um sinal de alerta de que o côndilo não encaixa naquela fossa. Então, Exato. provavelmente, aquele côndilo pode ter perdido o volume. Não estou dizendo que perdeu, mas Aham. eu acho que isso é importantíssimo para o protesista, para o ortodontista, para o cirurgião ortognático, que quantas vezes um paciente vai para a cirurgia ortognática
porque tem uma classe 2 vertical, mordida aberta anterior, e tem essa discrepância, né, grande na manipulação, e não é investigado sobre uma doença degenerativa que pode estar ativa. E aí, às vezes, a recidiva da cirurgia ortognática cai no colo do cirurgião, como se fosse recidiva da cirurgia, e pode ser só uma exacerbação de uma doença que já existia previamente. Então, assim, eu acho que o especialista em DTM orofacial ele deve ser consultado sempre que qualquer reabilitador tiver dúvidas da saúde articular prévia ao procedimento. Principalmente essas discrepâncias grandes que você acabou de falar aí, né? Exatamente, porque eles são um sinal de alerta, né? Ou assimetrias, né? Uhum. Assim, por exemplo, uma coisa que o ortodontista sempre viu de uma maneira diferente é a classe 2 subdivisão. O paciente é encaixadinho em classe 1 de um lado, do outro ele é classe 2 com desvio de linha média, um pouco de assimetria mandibular. Isso muitas vezes pode ser um problema unilateral que está gerando esse padrão, entendeu? Então, os pacientes assimétricos, os pacientes classe 2, vertical, que normalmente tem um côndilo mais hipoplásico, isso para mim são os pacientes de alerta. Uhum. Tá? Então, eu acho isso, né? Assim, resumindo, eu acho que usar qualquer manipulação buscando o que eu vou chamar estabilidade ortopédica antes de uma reabilitação, quando eu não posso contar com a máxima intercuspiração como guia, eu acho plausível. Buscar esta posição como uma posição de saúde para articular, que vai devolver a saúde articular ou prevenir, eu acho que é equivocado. Eu acho que o inverso é verdadeiro. Você tem que avaliar e buscar a saúde antes de reabilitar. Uhum. Essa herança gnatológica ainda é muito mais forte na prótese, né? A gente passou anos decorando os 3 pontinhos da cúspide embaixo, que tinha que ocluir nos 3 pontinhos da cúspide em cima, né? A gente tinha que encerar esses dentes em tripodismo, a gente tinha que achar essa posição perfeita, a coincidência da RC com o MH. Isso ficou enraizado na nossa cabeça, isso ficou enraizado na cabeça de muitos professores que estão por aí. Então, tirar isso hoje, transformar essa oclusão numa coisa mais biológica, que você está falando aí, é biologia, medicina, ortopedia, são coisas, entre aspas, recentes em muitas escolas da área da prótese, por exemplo. Entendeu? É uma dificuldade que a gente vê. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar. O joelho ele serviu como um template para o diagnóstico, desenvolvimento de ferramentas diagnósticas, terapias para articulação temporomandibular. Mas eu acho que a gente tem que começar a entender ortopedicamente também as diferenças entre essas duas articulações. O joelho e o quadril, eles sofrem carga o tempo inteiro, ou seja, todo o peso do meu corpo, eu estou em pé, está sobre o meu joelho, ele está aproximando os ossos que se articulam. O quadril, mesmo sentado, eu estou jogando carga sobre o meu quadril, porque a gravidade aproxima os ossos que se articulam. Na articulação temporomandibular, a mandíbula, o peso da gravidade joga ela para baixo, que é contra o sentido da sobrecarga na cavidade glenoide. E o tônus muscular, ele sustenta a mandíbula numa posição que a gente vai chamar uma posição de repouso. Mas, assim, se a gente, na ausência de um comportamento oral, principalmente comportamentos orais de contato ou apertamento dentário, você tem que imaginar que essa articulação passa pelo menos umas 23 horas e meia sem nenhuma carga, né? Talvez até mais. E aí, a meia hora em que se você não tem comportamento oral, a carga é uma carga muito leve, que é a carga de movimento, né? Que inclusive é fundamental para a articulação. Carga é fundamental para a articulação, né? Quando você tem uma coisa, e assim, pensando na articulação não como uma bola de ferro, né? E nem como uma imagem de ressonância, que você tem uma linha de hipossinal, que é cortical com fibrocartilagem, e a medula dentro. Se você pegar, eu tenho um slide que eu pego a ressonância, viro uma página e vem uma série de células tronco, células condroblastos, condrócitos, a linha de calcificação, osteoblastos, medula óssea. Aquilo está em constante atividade. E a atividade dessas células ela muda de acordo com a carga que sofre. A mecanotransdução, que vai da cartilagem até o osso, é fundamental, porque a gente já viu vários exemplos disso. Assim, se eu tenho um deslocamento do disco sem redução, gera hipomobilidade, eu aumento em 10 vezes as chances de doença degenerativa. Por quê? Porque deixa de ter movimento.
deixa de ter troca de fluido sinovial e deixa de ter movimento. Se eu faço injeções sucessivas de toxina botulínica na musculatura mastigatória, eu perco densidade óssea. Por quê? Porque eu ativo osteoclastos quando eu tiro a carga funcional. Só que quando eu coloco sobrecarga, eu também tenho efeitos. Então, esse movimento que se faz durante a mastigação é carga funcional benéfica para a articulação. E fora disso, a articulação está fora de carga, ou deveria estar fora de carga. Né? Então essa é uma consideração que eu acho extremamente importante. Né? Na Então, verdade, assim, existe toda uma preocupação em não sobrecarregar a articulação, só que esses contatos não existem. Né? não existe. De modo geral, eles não ocorrem. Né? Eu sou paranoico com esse negócio de contato dental, né? A gente não tem até hoje maneiras de estudar isso em função, né? Não existe uma tecnologia para falar, ó, você encosta o dente X por dia, né? Não temos os estudos ainda são fracos, né? Mas vamos pegar esse gancho da tua fala né? E vamos falar agora da galera que tem a sobrecarga, né? Porque a gente fala bastante hoje do bruxismo, a gente vê hoje quase uma epidemia de bruxismo em vigília, né? Muita gente hoje passando o dia encostando os dentes, né? Então isso já passa a ser um perfil do paciente diferente desse que você falou, né? Um cara que está, de repente, que aumenta, né, o bruxismo em vigília, tem gente que fica o tempo inteiro com o dente encostado, ou seja, aí sim está aumentando a pressão dentro dessa articulação. Não, sem dúvida, né? Diminuindo Na verdade, assim, o líquido sinovial, é, alterando a assim, biologia, né? existem diferentes situações em relação ao apertamento dentário que se conhecem, né, quando a gente fala de articulação temporomandibular. Existem poucos estudos. A primeira que fez isso foi a Doris Nitzan, que desenvolveu, junto com o Dove, a técnica da artrocentese. Ela pegou uma agulha 21G, botou lá num transdutor, como se estivesse vendo a pressão do pneu do carro, e ela via que quando o indivíduo abria a boca, ele saía de uma pressão basicamente zero para uma pressão negativa, né? Porque você expandia, né, a cápsula articular, você distendia ela, fazia uma pressão negativa, que é fundamental para o líquido sinovial entrar. Né? E aí regularizava essa pressão. E aí, quando o indivíduo fechava a boca, claro, ele diminuía o espaço articular numa articulação que estava mais cheia de líquido, você aumentava a pressão intraarticular, e isso era fundamental para a troca, para o líquido sair. Então, o movimento é fundamental para a troca de líquido sinovial. A questão é que quando você aperta os dentes, pelo menos de acordo com esses poucos estudos que medem pressão intraarticular, você aumenta a pressão acima, e aí a teoria do estresse oxidativo, do Stephen Miller, acima da pressão dos capilares da cápsula articular, e aí isso se mantém durante um tempo. Né? Inclusive, eles testaram a placa estabilizadora e mandaram apertar com placa, e isso reduziu em quase 35%. Os 3 estudos que foram publicados mostram isso, que tem uma redução da pressão intraarticular, Com a pelo menos placa. com a placa, pelo menos nesse. Eu não sei se você lembra, mas eu faço isso como rotina, de vez em quando eu faço. Ontem mesmo eu estava testando um ultrassom novo da Butterfly, o IQ 3, e eu botei na minha articulação e fiquei apertando os dentes. E eu botava os dentes em contato, depois apertando, e via a cápsula articular expandir. Você me mandou uma imagem da tua articulação. Da minha articulação. E aí eu vi Exatamente. capacidade. E é incrível, Garanhano, que isso não acontece em todos. Existe um perfil diferente de pacientes, onde eu vejo uma expansão rápida, talvez pela capacidade de colocar carga pela força, né, do apertamento, outros nem tanto. Mas sim, assim, essa sobrecarga, né, uma articulação ela só entra, qualquer uma, em osteoartrite, né, por 2 motivos. Né? Osteoartrite, o que é? É a junção da doença degenerativa com o processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode ser primário. Então, o indivíduo tem uma inflamação sistêmica que pode ser metabólica ou pode ser de uma doença reumatológica, e essa doença e esse processo inflamatório gera uma agressão à cartilagem, ao osso e à doença degenerativa. Ou ele tem alguma sobrecarga articular, essa sobrecarga gera uma alteração celular, que gera uma produção de enzimas degenerativas, e o fragmento dessa degeneração de cartilagem de osso é que gera uma inflamação secundária. Então, por isso que sempre a doença degenerativa ela é inflamatória, primária ou secundária, clínica ou subclínica. Então, o que acontece? Assim, se você não tem uma predisposição, porque eu posso ter pacientes que vão desenvolver doença degenerativa
por inflamação primária, por doença reumatológica, por outras questões, mas quando não está relacionado a isso, normalmente está relacionado a alguma sobrecarga. E aí eu vou falar as duas, ou é apertamento, ou é o deslocamento do disco, principalmente sem redução. Aham. Assim, porque são duas fontes de hipomobilidade e sobrecarga. Uhum. E aí, se eu tenho os dois juntos, Aí dançou. né, aí dançou. Aí Aham. dançou. Entendeu? Então, Então, assim, então a Juliana mandou perguntar para você, né? Se a placa realmente diminui a pressão um pouquinho na articulação quando o cara está apertando os dentes. Eu acho que é preferível o cara apertar na placa do que sem a placa, né? então, pelo menos no curto prazo que esses estudos Aham, avaliaram, sim, há uma diminuição da pressão. aham, Outros estudos avaliam modificação dos espaços articulares. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, o último que eu li foi publicado no Journal of Oral Rehabilitation 2021, um estudo até bem conduzido, onde eles pegaram pacientes com reabsorção condilar. E em metade dos pacientes eles usaram placa estabilizadora, na outra metade não. E o que aconteceu? Primeira coisa, os pacientes com doença degenerativa sem placa estabilizadora continuaram perdendo volume condilar. E nos pacientes que usaram placa estabilizadora, eles não perderam volume condilar de maneira aham. significante dentro daquele período onde eles foram Entendi. acompanhados, se eu não me engano, de 6 meses. Claro que, quando a gente fala de volume, não quer dizer que não haja reabsorção. Algumas áreas continuaram reabsorvendo, principalmente a região anterior do côndilo, que é uma região que está sempre em contato funcional, mas outras áreas foram áreas de aposição. Então, houve recorticalização, houve aposição. Então, independente se é diminuição da pressão articular ou redistribuição de carga, do ponto A de placa é vista importante. terapêutico, ela consegue proteger sua Entendi. articulação. Uhum. Né? O Lavigne publicou esse artigo há muito tempo atrás com a Dow, acho que era aluna de mestrado dele, falando as placas são a muleta da articulação temporomandibular. E Uhum. é isso que eu explico para meus pacientes. A gente precisa, de alguma maneira, proteger essa articulação de carga e até hoje o melhor que eu já vi foi placa estabilizadora. Então agora vamos falar, né? Você imagina a placa, legal, do X do sono, você coloca a placa, você dá essa muleta. Agora, e o maior problema hoje da odontologia, que é o bruxismo em vigília, né? Esse, esse, Onde o adolescente começa a apertar com 10 anos e vai apertar até os 80 anos. Eu acho que isso aí é um problema que vai potencializar muito o presente e o futuro, né? Porque a gente tem que parar, tem que começar a fazer campanha pública de conscientização de bruxismo e vigília para a pessoa entender qual é a postura correta, porque ninguém sabe, né? Está todo mundo apertando o dente, ninguém fala para eles que, poxa, ó, você precisa ter teu espaço livre funcional ali, dar um descanso para essa articulação. eu acho, o Garanhani, e inclusive, né, eu não vou lembrar os números agora, mas o Adrian Yap, que é lá da Coreia do Sul, né, lá de Singapura, Universidade de Singapura, ele publica sempre vários estudos, né, a linha dele é bem epidemiológica, e ele mostrou que nas novas gerações tem aumentado progressivamente o número de DTM articular versus muscular. Sempre foi o contrário, né? A DTM muscular e a mista sempre foram muito mais prevalentes que a DTM articular. E agora, né, dependendo da geração e da faixa etária onde ele está, avalia, isso teve um aumento muito expressivo nas DTMs articulares, e eu vejo isso no meu dia a dia. Não sei se é um viés, né, do ponto de vista de eu receber indicação de pacientes com doença degenerativa com muita frequência, mas eu vejo aumentar muito a prevalência dessas condições, né? E hoje mesmo eu estava falando com um paciente sobre isso. A gente tinha um conceito, né, assim, o que seria bom em realidade, né? Não adianta pegar um paciente que aperta os dentes durante o dia e mandar ele proteger a articulação dele usando a placa à noite. Né? Pelo menos não adianta completamente. Mas também não é realista eu chegar para o paciente e dizer a ele que ele deve utilizar a placa estabilizadora durante o dia. Não, Ele não vai conseguir claro que não. fazer Claro que isso. não. Então, eu acho que o uso desses dispositivos, tipo desencoste seus dentes, né, os métodos que usam alguma tecnologia para auxiliar o paciente na conscientização e no autocuidado, no autocontrole, acabam sendo uma das poucas soluções e mais eficazes que a gente tem hoje em dia É. para tentar controlar isso. E fundamentais, né? Fundamentais. A gente está com estratégias, né, Ricardo? Eu acho que você falou de orientar o paciente. A gente acha que deve começar a fazer isso até fora do consultório. Né? Eu acho que o problema do bruxismo e vigília hoje é tão crescente que a gente tem que desenvolver estratégias públicas, né,
de educar a pessoa a respeito dessa postura antes dele precisar chegar no consultório. Às vezes já chega no consultório com algum problema. Né? Você sabe que eu tenho um paciente que ele estava usando uma placa estabilizadora, ele tinha perdido um dente rígido, ele nunca tinha tido nenhum tipo de cárie, nada disso, perdeu um dente rígido por apertamento dentário, provavelmente, né? Indignado porque ele usava a placa estabilizadora dele durante a noite sempre. Ele falou, mas eu uso minha placa a noite toda e como é que eu perdi um dente? Ele perdeu o segundo. E ele descobriu que ele operava com robótica e que ele ficava muito concentrado quando ele estava operando com robótica. E aí ele passou a usar a placa dele nesse momento em que ele sabia que no momento em que ele está mais concentrado, né, tem estudos que mostram isso, né, que Sim, concentração é um dos fatores. a concentração, né, aumenta a atividade. Ele passou a usar a placa porque ele não precisava falar com ninguém, ele estava lá operando com robótica, e aí eu acompanho ele há bastante tempo, ele nunca mais teve nada, entendeu? Nada do ponto de vista de trinca, nada disso, ele nunca teve defeito articular, nada disso. Né? Porque alguma coisa rui primeiro, né? O ponto fraco rui. Então, assim, então se ele tivesse sido orientado antes, ele não teria perdido o dente. Né? Então, às vezes, essas orientações que a gente precisa incorporar hoje, não só no consultório, mas fora. Eu não sei se você lembra, no último congresso da SBDOF, eu dei minha aula morrendo de dor de dente, e depois eu fui descobrir que eu tinha trincado meu dente. E aí, quando eu fui quando eu voltei, eu fui no meu sócio aqui, que é endodontista. Aí o Alexandre falou: tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí eu falei: qual é a boa? Ele falou que seu dente não tem cárie nenhuma, tá perfeito. Qual é a ruim? Balde, porque você trincou ele de fora a fora. Então, assim, eu sou uma prova viva disso. Essa é a prova viva da maioria dos. Eu falo assim da nossa bolha, né? A gente vive numa cidade, etc. Mas claro que o Brasil é um país de terceiro mundo. Mas se a gente pensar na nossa bolha, no nosso consultório, dificilmente você pega uma pessoa com uma cárie hoje em dia. Mas você pega um monte de pacientes com fraturas, com lesões cervicais não cariosas, com desconfortos. Então, por isso que eu acho que esse fator hoje, bruxismo e vigília, é um fator dos mais importantes de controle hoje na população em geral. E a gente desenvolver estratégias como a gente fez com a cárie. Né? Lá no passado, como que a gente controlou a cárie, com conscientização, prevenção, saindo do consultório. Né? Eu acho que hoje estratégias com relação a isso é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que é um país só todo mundo ansioso aqui. Né? Com certeza. Não, acho que de uma maneira geral. Né? E aí, até saindo do geral para o mais específico, Garanhane, às vezes, né, justamente por trabalhar muito na área de procedimentos minimamente invasivos, às vezes o paciente ou quem me indicou, um aluno, me questiona e fala assim: mas Ricardo, será que se eu pegasse uma articulação como essa, que tem uma osteoartrite com padrão inflamatório com efusão, e eu fizesse direto uma artrocentese nela, não seria mais eficaz do que tentar a terapia conservadora? Eu falei: talvez sim. Talvez se eu tenha uma artralgia associada a uma efusão e eu vou lá e lavo essa efusão, eu tenho um retorno imediato. Mas o que causou esse problema? Ele falou assim: então, se essa osteoartrite, em parte, ela está relacionada com sobrecarga, por que não tirar a carga antes para prevenir uma recidiva? E se eu fizer isso antes, será que eu não dou chance do paciente recuperar sem um procedimento minimamente invasivo? E aí sim, porque escalonar um protocolo não significa eliminar e abandonar o anterior. É inserir um novo protocolo. Então, esse termo minimamente invasivo, vou te falar que às vezes é meio hashtag tenso. Né? Só porque é minimamente invasivo não quer dizer que o objetivo dele é o mesmo de quando a gente fazia há 30 anos atrás, o que abria o cara inteiro. Então, eu tenho que usar os mesmos procedimentos que você acabou de falar, né? Procurar a causa, tentar controlar a sobrecarga para depois partir para o procedimento. Sim. Não é porque é minimamente invasivo que ele vai, né, salvar o mundo. Não, eu às vezes tenho que explicar isso para os pacientes, porque eles chegam ao consultório e eu falo: olha, a gente precisa controlar a sobrecarga, eu tenho medicações que podem atuar de maneira anti-inflamatória e de prevenir o processo de inflamação secundária. A gente pode tentar isso
controlar você por imagens, porque a sintomatologia não é parâmetro para doença degenerativa. Eu não preciso dela para o diagnóstico. O DC não me coloca em nenhum critério diagnóstico. Eu tenho que ter dor articular para ter doença degenerativa. Então, se eu não preciso dele para o diagnóstico, eu não posso me basear nisso para o acompanhamento. Mas eu falo para o meu paciente assim, falo assim, se tem uma coisa que eu sei e gosto de fazer na vida é procedimento guiado, procedimento de injeção, lavagem articular. Se eu, que ganho dinheiro com isso e adoro fazer isso, estou tudo dizendo para não fazer, acredita em mim. Porque não tem ninguém com mais interesse em fazer do que eu. Entendi. Tem um ticket alto, eu Aham. adoro fazer, mas assim, Você que está falando para não fazer? se eu estou falando para não fazer, não faz, entendeu? Mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa, e talvez isso, muitas vezes, até para o próprio cirurgião, ele pode estar fazendo, e eu estou colocando só como exemplo aqui, está fazendo o procedimento certo, mas não tomando os cuidados certos. Entendi. Eu falo assim, é a mesma coisa que um ortopedista faz um procedimento no seu joelho e aí não bota uma muleta, não manda, não tira de carga aquela articulação e fala para o cara, não, você pode jogar futevôlei na areia com esse joelho aqui de semana que vem que não tem problema nenhum. Isso é a mesma coisa que fazer um procedimento na TM e deixar o cara continuar apertando, entendeu? Entendi. Mesmo tempo. Isso é o cara fazer um procedimento no joelho e falar, vai Continua jogar futevôlei, vai jogar jogando futebol. lá. Continua jogando. Não precisa preocupar. Nenhum ortopedista faz isso. Nenhum deles bota o seu na reta sem Aham. orientar o paciente. Né? Mas isso a gente ainda faz. Porque Aham. essa visão unifatorial, né? Como se um único fator determinasse. Né? E nessa escala que a gente vem do Costen, gnatológica, até mesmo no início da década de 60, o estresse e a ansiedade, o comportamento oral participando disso. Na década de 70 tem os deslocamentos do disco, que foram tidos como o único fator. Então agora eu vou lá, pego, boto o disco na Tiro. posição e nada mais vai acontecer com essa articulação. Entendeu? Claro que nada disso que é unifatorial tem alguma chance de dar correto. E também Aproveitando esse. nenhum desses fatores deixa ou pode deixar de participar dentro do esquema multifatorial. Então, aproveitando esse gancho e mais um motivo para a gente ser cancelado aqui, né, eu quero tocar num outro assunto, que é hoje a evolução tecnológica. Né? O que a gente está vendo aí? Né? A tecnologia entrando e está me dando condições de ter o articulador ideal. Né? Eu consigo associar ressonância, tomografia, jogar num software, eu vou ter dispositivos que vão me mostrar a perfeição, né, do paciente, o côndilo, o disco. E isso tem trazido, Ricardo, não sei se tem acompanhado, eu tenho acompanhado alguns speakers desses novos softwares de posicionamento de côndilo, disco. Eles dão uma escorregada para a área de dor, eles dão uma escorregada para a posição perfeita do côndilo, eles começam a medir espacialmente daquele corte. Eu acho que isso aí talvez a gente vai voltar um pouquinho no passado, na época dos articuladores totalmente ajustáveis, com essa evolução tecnológica, com condilografia digital, com essas perfeições que você acabou de falar que isso, a gente é um sistema biológico, né? A matemática do côndilo não é isso muito que importa. Você tem notado alguma coisa parecida? Não muito assim, a não ser depois que eu fui alertado e acabei buscando isso, né? Não vejo isso no dia a dia de onde eu circulo ou transito, mas eu entendo que isso vem acontecendo na área da prótese. Eu vou te falar, Grande, assim, quando eu falei da especialização que eu fiz, o articulador panadente tinha um axiógrafo que você podia comprar para montar ele totalmente ajustável. Você podia trocar até a cavidade glenoide de acordo com o impedance slide shift que você tinha. Na verdade, isso para quem é dentista, que gosta de brincar, né, com instrumentos, aquilo me encantava na época, né, a possibilidade de fazer aquilo de alguma forma, Né? personalizar. Você sabe que logo depois, eu fiquei achando que aquilo era uma maneira de poder identificar o eixo de rotação para a cirurgia ortognática, né? Quando você faz uma impacção de maxila, você tem literatura para isso, mostrando que isso é um problema, de uma maneira geral, da ortognática. Na hora que você faz uma impacção de maxila grande e você simula isso num software, né, para fazer os splints que vão dar a posição final da maxila, você é obrigado a girar a mandíbula. E ela gira em torno de um eixo, e você botava lá no centro do côndilo.
né? E os estudos mostram que o eixo de rotação, às vezes, nem está no centro do côndilo, está atrás e abaixo. O centro do côndilo nem é Nem o centro o que eixo seria terminal. axiograficamente o eixo terminal de rotação. Então, considerar o centro do côndilo como achar o ponto axiográfico e achar que aquele é o centro do côndilo já é um equívoco. Porque você pode achar um ponto onde você tem mínima rotação, né, mínima translação e o máximo de rotação, assim que eu chamaria. Você pode achar axiograficamente um ponto onde você tem o mínimo de translação e o máximo de rotação nos primeiros milímetros de abertura de boca. Foi esse artigo que Mas isso não você me mandou esses dias também, né? Uhum. Mas isso não significa que esse ponto é o centro do côndilo, muito pelo contrário. Assim, ele não tem nada a ver com o centro do côndilo. E achar isso para dizer que eu vou conseguir avaliar espaço articular, pede uma imagem, se isso te importa. Eu não estou nem entrando no mérito da importância disso. Mas se o espaço articular te importa, pede uma imagem. E depois, o que eu ouvi sobre isso, eu não consigo achar uma lógica. Eu consigo achar a lógica do método, né, de por que fazer. Mas eu não consigo achar a lógica do resultado. Né? O que eu espero a partir disso? O que eu espero de melhora para o meu paciente quando eu realizo esse tipo de procedimento. Então, se você quer usar isso para achar o seu eixo terminal e garantir que, e aí eu estou viajando aqui, né, que a posição ortopédica da mandíbula é a que você vai usar na sua reabilitação, ok. Como registro, se você acha que isso é necessário, ok. Agora, se você está usando isso como diagnóstico, não. Isso não tem nenhuma capacidade diagnóstica. Isso a gente já fez Definitivamente. no passado, com os Não, isso não articuladores totalmente não há ajustados. nenhuma evidência de que isso tenha qualquer capacidade Aham. diagnóstica. Não faz nenhum sentido. Entendi. E nem quem usa isso consegue explicar de que maneira isso geraria um diagnóstico. Aham. Que Né? ótimo. Qual é Perfeito escutar isso. isso não. Assim, eu já ouvi pessoas falando e eu não consigo. A gente tem que tomar um cuidado grande quando a gente fala de novas tecnologias, para o método não ficar mais importante que o resultado. Eu falo muito isso, e eu vou falar uma coisa aqui que poderia ser motivo para cancelamento, mas eu tenho inúmeros amigos da área de cirurgia e eles vão entender isso. A artroscopia da articulação temporomandibular, para mim, tem suas indicações. Tem. Né? Um paciente, por exemplo, que tem limitação de abertura de boca, que isso está gerando uma imobilidade que alavanca uma doença degenerativa e que não foi possível reverter isso com fisioterapia ou com uma artrocentese seguida de qualquer injeção, existe uma indicação de entrar naquela articulação, olhar adesões, fazer uma lise Remover e as lavagem adesões. bem feita e abrir a boca desse paciente. Você está fazendo um bem para esse paciente fazendo isso. Só que o que não pode acontecer, e que muitas vezes acontece, é você ver muitos artigos, postagens, propagandas, onde parece que entrar na articulação e ver aquela lua e aquilo bonito é o final do processo. Como se o mais importante fosse entrar e ter uma boa visualização da articulação. Não, o mais importante é o resultado. Então as pessoas têm que fazer procedimentos e mostrar 1 ano de acompanhamento, 2 anos de acompanhamento, 3 anos de acompanhamento, antes e depois, mas não antes e depois no Instagram, antes e depois nas aulas. Ciência. Entendeu? Então, isso tem que ser feito. Assim, refutar qualquer tipo de tratamento é equivocado. Cirurgia aberta, eventualmente, vai ter sua indicação. Artroscopia tem sua indicação. Artrocentese tem sua indicação. Fisioterapia tem sua indicação. Mas a indicação está baseada num desfecho. E a técnica não pode virar mais importante. Eu acho que esses procedimentos têm muito a ver com isso. Assim. Acaba que aprender a usar algo extremamente complicado e dominar uma técnica que ninguém domina é mais importante do que o desfecho esperado no paciente. Isso nem é dito, assim, eu nem ouço as pessoas dizerem, tudo bem, mas o que eu espero? Né? O que isso me traz de melhora? Né? Onde isso foi testado e qual é o resultado? Eu não vejo isso, então eu não consigo nem entender qual é a racional por trás disso. De novo, eu estou separando o registro de diagnóstico. Sim, sim, perfeito. Eu entendo a manipulação, eu entendo a busca de uma posição reprodutível e estável ortopedicamente em articulações saudáveis antes de reabilitações, quando eu não posso contar com a máxima intercuspidação. Eu consigo entender isso e lendo artigos da área de prótese, mesmo das sociedades, eu vejo que há espaço para esse pensamento do ponto de vista de registro.
não há nenhum Sim, espaço para esse pensamento do ponto de vista diagnóstico ou as terapêutico. academias de prótese já estão falando isso. Já estava chegando um consenso, né? Porque antigamente os grupos brigavam, né? O grupo da dor, o grupo da prótese. Hoje já estamos chegando próximo desses consensos a respeito dessa posição ortopedicamente estável, né? Da finalidade de registro, como você falou, de ter uma posição para que eu possa fazer o enceramento, trabalhar lá no consultório, no laboratório e ter menos trabalho, menos ajuste em boca. Né? Uhum. Mas isso para tratar dor, DTM, unha encravada, asma, bronquite, coluna torta, é isso que não tem, né? É isso que a ciência não mostra para gente. E ainda tem muita gente falando, né? É claro que estou ironizando aqui. Uhum. Ricardo, assim, estamos chegando a já quase 50 minutos. O que você anda estudando rapidamente, assim, célula-tronco? O que você está. O que você está. Dá uma traduzida aí numa linguagem mais tranquila. O que você está desenvolvendo nas suas pesquisas? O que você vai apresentar lá no Congresso agora? Semana que vem? Na outra semana? Na EUP. Então, na verdade, eu tenho basicamente minha principal linha de pesquisa é na área regenerativa, né? Simulando essa capacidade adaptativa e de autorremodelação da própria articulação. A gente tem há bastante tempo tentado trabalhar com alternativas celulares para autorregeneração, né, para repor esse pool de células que existem na primeira camada da cartilagem articular, de maneira que elas possam ajudar no processo de autorreparo fora da fase de crescimento e quando parte da cartilagem foi perdida. Mas Em qualquer assim, idade, você tem grupos qualquer diferentes? idade, qualquer idade, né? Assim, esse pool de células está presente em qualquer idade, e isso é um dos motivos pelo qual eu acho muito interessante um artigo publicado no Journal of Dental Research mostrando que existem dois picos de eles avaliaram, eu acho que eles avaliaram 140 mil pessoas, conseguiram acompanhar 40 mil, que era 70% de uma população na Suécia, e mostraram que existem dois picos de limitação de abertura de boca ao longo da vida. 7 anos seguidos, os picos em mulheres eram os mesmos. 20, 30 anos de idade, 50, 60 anos de idade. Porque o primeiro, provavelmente, o início do processo, a doença degenerativa pode cursar por décadas de maneira assintomática ou com pequenos períodos de sintomatologia e depois acaba se instalando de maneira mais definitiva e incapacitando esse indivíduo. Então, a devolver a capacidade regenerativa em idades mais avançadas é minha principal linha de pesquisa. E a outra, que tem a ver com o que a gente está indo lá para o Congresso, é a capacidade de individualizar. Né? A doença degenerativa é uma doença que afeta o órgão articular. Né? Sempre, todos os tecidos vão estar afetados, cartilagem, osso, seja cartilagem do disco, ou do côndilo, ou da cavidade glenoide, e a sinóvia, né? E o líquido sinovial por produção da sinóvia. Então, só que ela não afeta todos os indivíduos da mesma forma, ela não cursa da mesma forma. Então, a fenotipagem é a capacidade de você entender, através de biomarcadores, sejam quais forem, o meu interesse especificamente é em ressonância magnética, de conseguir identificar fenótipos e estágios de doença para poder ser mais assertivo em terapia, é algo que me interessa. Até porque eu acho que a gente precisa entender quem são os respondentes e não respondentes. Quando você trabalha com terapia regenerativa, autóloga, isso não é uma droga que é a mesma para todo indivíduo. Então, já o princípio do ensaio controlado se perde um pouco, porque eu não tenho uma Não é mesma igual. Uhum. terapia para todos os indivíduos. Então, nessa linha, muita gente pensa que o importante é tentar entender, desde que seja extremamente seguro, em que indivíduos essa terapia é eficaz. Quem é o respondente, quem não é o respondente. Então, essa é a minha principal linha de pesquisa hoje. Tem chão pela frente, hein, Ricardo? Com certeza. Tem Ainda bem, né? chão pela Porque como eu trabalho como pesquisador na universidade, se tem chão pela frente é porque tem emprego, né? Então, Tem isso chão, é bom. tem muito chão pela frente. Ricardo, estamos chegando aí quase uma hora, né? Você viu que o negócio voa, né? O É. negócio é mais ou menos uma horinha Tem alguém que a aqui gente. perguntando de ultrassom na ATM. Eu acho uma excelente ferramenta diagnóstica. Eu acho que ele pode até, em alguns casos, ter alguma capacidade de detecção mais precoce da doença, porque você consegue fazer
avaliar a expansão de cápsula com as altas frequências, o aumento da atividade sinovial via Doppler, e eu acho fundamental quando você está falando. Hoje, a Liga Europeia para Estudo de Doenças Reumatológicas e Musculoesqueléticas indica que todas as articulações pequenas e grandes, sempre que possível, a injeção deve ser feita guiada por ultrassom, porque é mais seguro e mais eficaz. Saber onde que está infiltrando. Né? Fazer as coisas enxergando o que você está fazendo. Ricardo, muito obrigado. Vamos obrigado você, finalizando aqui. A gente podia ficar aí umas 2 horas batendo papo, mas estamos aí prévio a um feriadão, né? Eu já tive 3 invasões do TEL de 5 anos. Eu vi já tive 2 invasões do meu novo Bernese, que está aqui em casa, um cachorrinho de 3 meses, que já parece um gigante. Então, amanhã vai dar uma descansada ou vai trabalhar um pouquinho? Semana que vem, segunda, terça e quarta, tem um curso clínico para quem já fez o nosso curso de cadáveres. Tem muita gente de fora. E aí, bem na linha do que eu estava falando, a gente faz procedimentos em pacientes, mas eu preparo o seminário de casos clínicos com toda a história clínica, o DC, roupa a operar, fenotipagem para mecanismo de dor, imagem de ressonância magnética, que então, eu tem acho que trabalhar ainda muito. E eu acho proibitivo, mesmo que num curso que vai ensinar, e quem vem aqui que está querendo aprender a injetar guiado por ultrassom, eu acho proibitivo ele entrar na articulação de um paciente sem entender exatamente quem é esse paciente, qual é o problema que a gente está tratando. Então, a gente não treina macaco, né? A gente treina profissional de saúde para tratar ser humano. Então, eu estou preparando os seminários aí amanhã o dia inteiro. Tem que trabalhar o dia inteiro. Cara, por isso que você é essa unanimidade, né? Cara, se tem um cara que é unânime, a gente fala teu nome, cara, em qualquer grupo, qualquer área. Eu, quando quero alguém vem discutir comigo, eu falo, falei com o Ricardo Tesch. Daí o papo já muda, entende? O papo já muda. Então, Ricardo, cara, muito obrigado. Para mim é uma honra ter você no WhatsApp ali. Às vezes eu estou sempre pedindo, né? O que você acha disso? Trocando umas ideias. Para mim é uma honra ter essa liberdade e de ter esse papo com você aqui hoje. Para mim foi uma honra, cara. Muito obrigado, hein? Obrigado eu, Garanhani. Você tem um papel fundamental na difusão da especialidade, desses conceitos aí, não só na nossa área, mas em todas as especialidades, e a honra é minha. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado mesmo, e estou muito feliz que foi um papo que fluiu bem. E eu acho que eu vou manter todos os meus amigos. Vamos ver, deixa eu ver. Vou manter sim. Lembrando aí que isso vai ficar gravado no Spotify, tá? Com um podcast. Eu jogo esse conteúdo direto lá para o podcast e pode indicar para as pessoas escutarem depois. Ó, quem chegou! Oi! Tudo bem? Um abraço, Falou, Ricardo. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais.